Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos dando continuidade ao nosso estudo aqui Entendendo a Obsessão. Hoje é o nosso estudo de número 20, estamos caminhando, né? O nosso livro de pesquisa é Perispírito dos Almino Zimmermann, capítulo 14, Perispírito e Obsessão. Então, ele está falando sobre domínio sistemático, que a gente conversou sobre no último estudo, tá? Pessoas que ficam sistematicamente dominadas pelos espíritos, sabe? E aí ele vai continuando, né, esse estudo, dizendo o seguinte, ó, numa primeira fase do domínio sistemático, o processo de fixação mental, embora represente a operação telepática mais avançada, ainda e provoque respostas que não deixam de ser, às vezes, sumamente dolorosas, pode ser interrompido com certa facilidade, se presentes, é claro, como em qualquer tipo de assistência espiritual, as necessárias condições de merecimento. Essa espécie de fixação mental pode ter sido tido como primária. Ou seja, a gente começa com pequenas coisas, né? Um grande fogo, às vezes, começa com um pequeno fósforo, um grande incêndio. É preciso esses cuidados. Gente, quero dizer para vocês, cuide de você. Eu tenho tentado cuidar de mim. Cuide de você. Você é muito importante. Você é de uma importância para Deus que você não imagina. Não se deixe jogar pelo mundo, ser permissivo ou permissiva para qualquer tipo de prazer. Né? Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Essa é quando a pessoa se deixa levar, né, por esse tipo de prazer. Deixa eu te falar o que é o prazer. O prazer é um arranjo sensório para validar um ato. Quando o ato não se conecta com seus fins, o prazer vira escárnio. Então, amigo, prazer é só um ato, é só uma validação, né, que o sensório arruma pra gente. Então, esse prazer esse ato, ele tem que ser validado por uma conexão profunda dos seus fins, senão o prazer é escárnio. Percebe? Prazer vira escárnio. Você está andando na rua, não está com vontade de nada, de comer, de beber, nada. Mas você viu um suco de laranja ali, bonitinho, né? Todo flutuante ali na vasilha da lanchonete. Aí você vai lá e pede um suco de laranja por pura gula. Aquele prazer daquele suco não vai conectar com os fins, que é de te satisfazer, que você não está precisando disso. Aquilo vira escárnio, você bebe aquele suco quase que jogando ele fora, ou então deixando sobre a mesa. Precisa tomar cuidado com esse negócio de prazer, sabe, gente? Muito cuidado com isso. Prazer sexual, ele só atinge seus fins se for para a troca de qualidades nobres entre as pessoas ou para concepções. Fora isso, é um escárnio. Presta atenção nisso. E geram muita obsessão. Tem pessoas aí que são sexólatras por obsessão. São intuídos pelos espíritos atrasados, sexólatras, que fazem, que o obriga ou a obriga a esses atos intempestivos que não dão em nada, que viram escárnios. Muito cuidado com o prazer, tá, gente? O prazer é só um arranjo do sensório para validar um ato para que ele atinja seus fins. Ficou sério isso para vocês? Guardem isso e comece a se proteger. Muito. Veja o que te dá prazer, qual o fim que ele leva. É um fogo fato, ou seja, é uma demonstração de um fogo de artifício? Ou ele é uma construção que tem continuidade positiva? A continuidade, a intensificação desse processo pode determinar seu agravamento, propiciando
o surgimento de um estado de monoideísmo, ou seja, a pessoa fica fixa a uma ideia só, né? Suscetível de evoluir para um monodeísmo agudo. Pessoas que ficam fixadas. Eu estava falando no programa passado desses meninos e meninas da atualidade, alguns, né, não são todos, que chegam na sala de aula já no ritmo de uma música dessas aí atuais, né? Que eu não sei se chama música, mas é um som, né? E ficam ali já fazendo os movimentos, né, da dança. Não tem fone de ouvido, não tem celular ligado, não tem nada, já está na cabeça deles. Isso é obsessão. Isso é obsessão, isso é ideia fixa numa determinada situação. Não, é preciso saber, é preciso conhecer essas coisas, né? Agora, nós vamos falar, ele vai falar de fixação primária. Ocorre, infelizmente, de maneira muito comum no cenário humano, assumindo os mais variados aspectos, embora, basicamente, a estrutura do fenômeno seja idêntica em todos os casos, né? Então, vamos só ver aqui o que o Sr. André Luiz vai dizer sobre isso. Olha, está no livro dele, que chama Nos Domínios da Mediunidade. Ele vai dizer o seguinte: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos, né? E aí ele vai dizer, olha, a mente se fecha em sentimento de culpa ou ódio, por exemplo. De qualquer forma, se esse processo habita a mente desencarnada, não importando se causado por obsessão ou não, as consequências reencarnatórias traduzem-se seguidamente em estados de demências. Quase todas as perturbações congênitas da mente são na criatura reencarnada, né? Então veja você o quanto que nós temos que aprender as coisas para a gente evitar problemas conosco. Quanta coisa que a gente vive aí no campo das enfermidades, principalmente essas enfermidades psíquicas, que a gente pode evitar com um novo padrão de vida. Um novo padrão de vida. Sabe, meu amigo, minha amiga, um dia desse eu vi um quadro, né, do mundo espiritual que me assustou muito. Eu vi um senhor, né, bem aparentado, né, e ele caminhava todo torto, quase caindo, e tinha uma bengala que o ajudava para ele não cair. Mas ele todo torto. E você olhava para ele, você sentia nele um certo ar, né, de conhecedor, sei lá, de um cientista ou de uma pessoa aí, um grande empresário, né, um grande industrial, mas estava com aquele negócio, todo mancando, mas muito feio, sabe? A forma com que ele andava era muito triste de ver. E aí, é claro, a gente está nesses tipos de aula, né? Então eu perguntei para o mentor, o que era aquilo? Por que ele estava daquele jeito? Sendo que ele é um espírito, que não é um espírito assim, por exemplo, que não tem conhecimento e tal, né? Que deve ter tido uma vida abastada, ou enfim, teve uma vida normal, né? Ele falou comigo assim, olha, isso é o efeito do álcool. Foi um alcoólatra. E ele bebia só socialmente. Só beber socialmente, para ele, deu isso aí. Então ele me explicou que cada espírito reage de uma forma ao campo do alcoolismo, da bebida alcoólica. Então a pessoa pode beber só de vez em quando, mas ele não pode beber nem de vez em quando. Então quando ele bebe de vez em quando, ele altera as funções do perispírito. E quando chega no mundo espiritual está desse jeito. Então é preciso saber, por isso que nós temos que estudar espiritismo, né? Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, que é isso aí que a gente está falando, né? Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. A personalidade ela pode ser superior ou inferior. A grande parcela das pessoas tem a personalidade inferior, muito cheia de orgulho, de egoísmo, né, de ciúmes, traições, injúrias, essas coisas aí que a gente vive ouvindo. Então, essa personalidade inferior ela é muito complicada porque ela traz para o espírito
momentos muito delicados dentro do seu processo de vivência. Então, dentro dessas posições em que a pessoa prefira viver, vai acontecer o que ele vai receber. Eu gosto de sentar para conversar, jogar conversa fora. Tinha muito esses chavões assim, né? Conversar fiado. E, gente, vamos conversar coisa séria, né? Vamos conversar coisa boa, coisa que eleve o espírito, sabe? Está chegando o tempo dessas coisas passarem, né? Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A crueldade é o reflexo do criminoso. Então, quando você vê uma pessoa cruel, ele é criminoso. Então, essa crueldade que ele está passando é a sua criminalidade interna. São pessoas perigosíssimas, viu? Não brinque com essas pessoas enquanto elas tiverem algum poder, porque elas são muito perigosas. Elas não medem consequências. Elas não sabem que aquilo tudo vai voltar para elas um dia. Então é muito complicado isso, né? Então a maledicência é o reflexo do caluniador. Então eu sou caluniador e o meu reflexo é falar mal dos outros. Então quando eu falo mal de alguém, eu sou caluniador na minha essência psicológica, né? O escárnio é reflexo do ironista, né? Aquela pessoa que é irônica, né? Então ele faz o escárnio de tudo. É triste você conviver com pessoas assim, né? Você está conversando uma coisa séria com a pessoa está te olhando com ironia. Gente, é muito chato isso. É muito triste. A pessoa que é irônica, se você tem essa tendência à ironia, eu vou te dar uma dica. O irônico é aquele que não sabe e não quer saber. Então ele ironiza quem sabe. Sabe? Isso é um perigo. A irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Olha, isso aqui está sendo colocado para a gente entender essa questão da obsessão. Então, se eu sou irônico, se eu sou criminoso, se eu sou maledicente, isso tudo gera obsessão. Não é? Então, eu não tenho que reclamar se eu estou com problemas. Conhecido o reflexo da criatura, assim é muito mais fácil superalimentá-la, com excitações constantes, robustecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que eles superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então, os obsessores andam de braçada aí, né? Se a pessoa é irônica, se a pessoa é criminosa, se a pessoa é maledicente, se a pessoa tem essas coisas com ela, isso é muito fácil para o obsessor chegar e utilizar dessa pessoa. Então nós podemos passar a ser instrumentos dos espíritos inferiores para prejudicar alguém em nome dele. Aí você prejudica a pessoa, nem sabe quem você prejudicou, sabe? Em nome daquele obsessor. Isso aí é um leque muito grande que nós temos que tentar analisar, tentar entender, para a gente não criar em quadros perigosíssimos, né? Porque a pessoa pode até matar alguém, né? Pode criar um processo de defamação moral de alguém, sabe? De qualquer coisa assim, por um processo obsessivo que nem ele está entendendo o que é isso. Então a pessoa precisa se conhecer, sabe? Saber o que ela quer, quem é ela, o que ela está fazendo no mundo. Porque se vê uma ideia atravessada dessa, ela repele na hora, não vou aceitar isso. Eu não sou assim. Mas a grande parcela não, né? Às vezes, vou dar um exemplo, nós estávamos falando sobre sexo, eu estava pensando assim, então uma senhora, uma moça bonita, uma jovem, ou então uma senhora casada, ela não está bem ainda nutrida, né, da sua sexualidade. Ela ainda usa muita sensualidade, que é um reflexo da sexualidade, mas tem que ser num nível plausível, né? E aí o que acontece? Ela é induzida pelos espíritos obsessores ao processo da fixação do sexo, para que ela perca a sua dignidade e a sua moral. Muitas vezes traindo, né?
muitas vezes se permitindo coisas terríveis. Isso está no livro Ação e Reação, do André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. Então vejam vocês que nós podemos evitar a obsessão o tempo todo. Agora eu preciso querer isso. Se eu não quiser, né, não vai ter jeito. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.